Então, eu vou passar agora a palavra para nosso querido José Roberto Peixoto, diretor da Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal, SECAF. Gigante também. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse evento. Eu estou impressionado, né, com o porte, né, do trabalho que vocês têm feito na Agenda ESG, e eu só tenho a parabenizar. É interessante ver as iniciativas, né? O Na Praia, a minha filha frequenta, né? Eu fiquei impressionado, eu não sabia. Agora eu vou passar aí com ela, né, só para ver tudo isso que está na prática. Mas é muito bom. E obrigado pelo convite, Sóstenes Alexandre, e ao ministro. E o Eduardo já convidou para irmos todos em comitiva da AGU, tá? Olha aí. Cadê o Eduardo? Muito bom. Mas a minha proposta hoje não tem como a gente não falar, né, de solução de conflito, está dentro do nosso pacote. E quando a gente fala de governança e de sustentabilidade, não tem como a gente não pensar que a gente precisa fazer um futuro melhor para que as trocas de mercado aconteçam de uma maneira muito melhor. Sejam elas entre privados, sejam elas com privados e com a administração pública. E é muito dentro dessa linha que a SECAF tem se comportado atualmente. A SECAF é a Câmara mais antiga de consensualidade, de conciliação da administração, eu diria como um todo, não só da federal, mas estados e municípios, e ela tem sido um guia para essas entidades que se propõem a tratar a autocomposição com um formato de mediação. Eu diria que hoje na AGU nós temos uma política institucional muito mais focada na consensualidade do que há 10 anos atrás, não há dúvida. A gente está vendo aqui exemplos de transação tributária, a gente tem negociação direta e a gente tem a SECAF, que não tinha esse nome no começo. Curiosamente, o nome da SECAF era Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. Mas a arbitragem nunca foi feita dentro da SECAF. E o que acontecia é que, no começo, as pessoas procuravam a SECAF para um parecer. A gente está falando aqui o dia inteiro sobre lógica de incentivos normativos e econômicos. A gente teve que mudar o nome da SECAF para transformar a SECAF numa Câmara de Autocomposição. Então, a gente mudou o nome da SECAF em 2019, ou em 2020, para a Câmara de Mediação e Conciliação, justamente para mostrar para as partes que elas teriam que vir para a SECAF com disposição, com voluntariedade, para sentar numa mesa de negociação. E não esperar que alguém decida por ela, né, ou por essas partes. E o primeiro desafio que a gente enfrenta, né, quando a gente vai falar sobre mediação, é que a gente não lida com instituições na prática. A gente não lida com empresas ou grupos econômicos. A gente lida com pessoas, né? E quando a gente pensa que pessoas têm que tomar decisões, sejam para pensar em sustentabilidade ou não, ou simplesmente para tomar decisões, as pessoas têm as suas emoções no caminho, né? E elas têm as suas dificuldades. Então, toda vez que a gente convida alguém para vir para uma mediação na SECAF, a primeira coisa que aparece no imaginário dessa pessoa, geralmente um gestor público ou um gestor privado, é como é que eu vou me comportar nessa mesa, né? Quais são os desafios, né, de preparação para uma mesa de mediação? Quais são os riscos que eu tenho de sentar numa mesa de mediação? Eu tenho riscos para o meu direito, que eu estou indo lá negociar? Será que eu vou ter que ceder aquilo que eu não quero? Será que eu preciso de um advogado, né? E aí vem o advogado junto, e aí as perguntas do advogado são muito parecidas, né? Como eu me comporto numa mesa de negociação, né, de mediação, como eu me preparo e como eu assessoro o meu cliente, né? E mais, será que eu posso fazer concessões, pensando que eu estou fazendo defesa de direito público, teoricamente indisponível, né? Eu tenho que abrir mão de teses jurídicas? Todas essas dúvidas permeiam o processo de tomada de decisão de todo advogado e todo gestor público que vem para a SECAF, né? E aí a gente pensa em lógicas de incentivos econômicos, e aí pegando um pouquinho a carona com a análise econômica do direito, os economistas, né, dizem, e já foi dito aqui pelo Breno Vasconcelos,
que os agentes econômicos eles respondem a incentivos, né? Ou seja, os incentivos importam. E, na minha visão, eu não tenho nenhum estudo para demonstrar isso, mas a norma constitucional da garantia do acesso ao judiciário criou uma arquitetura de escolhas que nos leva, ou nos levou nos últimos 30 anos, desde a Constituição de 88, a achar que todo e qualquer conflito que tivesse diante de nós teria que ser solucionado por meio do judiciário. Né? Além disso, né, os incentivos institucionais e acadêmicos, né, até agora há pouco, eram de a visão muito processualista, né, a visão do processo civil, a visão do processo penal, do trabalhista. Ou seja, nós fomos levados a ter incentivos distorcidos quando a gente pensa em estratégias para a solução de conflitos. Além disso, os incentivos normativos e econômicos para a inovação na administração pública também têm distorções, porque, normalmente, você tem um gestor público que tem menos qualidade remuneratória, qualidade de estruturas, qualidade de escolas de governo. O gestor público que tem que tomar decisões de políticas públicas, ele tem menos estrutura do que um órgão de controle que o fiscaliza. Então, você tem uma lógica de incentivo distorcido na medida que em quem fiscaliza tem mais estruturação e tem melhores salários e tem melhores condições de trabalho do que quem toma a decisão efetivamente. E isso nos leva, né, a uma pobreza na inovação, uma pobreza na atividade criativa do servidor público para tomar decisões diante de conflitos em políticas públicas. Né? E aí a gente vem para o fenômeno do apagão das canetas, que é uma tônica que a gente enfrenta em todo o nosso dia a dia dentro da SECAF. Né? E aí, claro, a gente entende que corrupção e covardia andam muito juntas, né? Quando você pensa em fuga na tomada de decisão e na vontade de terceirizar o conflito para o judiciário, que é o caminho geralmente mais fácil. Mas, enfim, nós temos aí ferramentas para tentar contornar e superar esses problemas, né, com um sistema, agora, eu diria, bastante consistente, né, denso, de meios consensuais. Né? Nós temos aí um CPC que trouxe inovações desde 2015, a própria lei da mediação, a LINDB também trouxe, além das legislações de transação tributária e de outras leis que tratam dos acordos envolvendo a administração pública. Isso tudo forma um ferramental para a tomada de decisão que ajuda a administração a se posicionar melhor em mesas de negociação. É claro que, para nós, negociação e mediação são atividades essencialmente técnicas e que precisam de conhecimento sobre como se preparar, como sentar e fazer um frame numa negociação, né, como vender uma ideia numa opção, né, gerada numa mesa de negociação. E, é claro, não se pode falar em sustentabilidade sem pensar em segurança jurídica e sem uma lógica de incentivos que estimulem o cumprimento das condições acordadas em acordos. Então, a ideia que a gente traz dentro da SECAF sempre é de estímulo à inovação, pelos gestores, né, com geração de opções. Né, o máximo de geração de opções numa mesa de negociação é o essencial, é o estratégico. E ao advogado, uma atuação estratégica, não pensar em solução de conflito com um mecanismo só. A gente tem aí uma indução, e aí a gente entende que um futuro, né, do assessoramento jurídico negocial é o uso de um sistema multiportas com equilíbrio. Né? Usar a arbitragem, usar a mediação, a negociação, o judiciário, né, como ferramentas estratégicas para o advogado, na representação dos interesses da empresa que ele representa. Não está andando mais aqui o... Você passa, por favor, aí? Vê se passou. Então, dentro da AGU, a gente tem um sistema multiportas, né, hoje, que está representado com um perfil gerencial pela Resolve, o decreto 12.091. Né? A SECAF faz parte desse conjunto, junto com o PGFN, com o PGU, com o PGF, com todos os setores, SGCT, né, todos os que praticam negociação dentro da AGU estão dentro, né, da Resolve. Né. A lei de regência da SECAF é a lei da mediação, a lei que a gente utiliza, né, como ferramenta de
funcionamento, a gente usa a Lei 13.140 como um mote. A gente teve, inclusive, que reinterpretar quando a gente assumiu a gestão da SECAF para pensar como é o melhor formato da mediação. O melhor formato está representado nessa portaria normativa, que é de 2025. A gente já trabalha na ideia de um decreto para regulamentar o capítulo 2 da Lei da Mediação há pelo menos 10 anos, mas não conseguimos até hoje, e a solução foi uma portaria normativa para dar essa solução. Bom, sobre a atuação da SECAF, a gente tenta trabalhar, a gente trabalha como mediadores numa perspectiva de um procedimento formal, porque tem efeitos práticos, jurídicos em relação à suspensão de prescrição, no procedimento de mediação, mas a lógica de trabalho dentro da SECAF é de procedimento muito fluido, com uma base de informalidade e oralidade nas primeiras etapas. A gente não pede documento, pareceres, porque isso engessa as negociações. A gente precisa trabalhar com perspectiva de liderança, e com planejamento estratégico para que as conciliações e mediações aconteçam. E, é claro, com fundamentação em brainstorming de interesses, a gente usa muito as técnicas de negociação lá do modelo de Harvard, a gente usa muito o ferramental da análise econômica do direito para incentivar as partes a saírem do jogo e virem para a cooperação, na busca de soluções. E, claro, não se pode falar em sustentabilidade sem preocupação com a accountability. No final das contas, uma decisão da administração pública tem que ser uma decisão bem embasada, segura juridicamente e execuível também. Exemplos, vou trazer só mais para a gente fechar, só alguns exemplos de casos de conflitos que a SECAF atua, em que a SECAF atua. Eu posso dizer que a SECAF é o órgão mais transversal em termos de autocomposição dentro da estrutura da AGU, porque a gente lida com todo tipo de conflito que envolva a administração direta e na administração indireta. E dentro desses conceitos, a gente trata de conflitos estruturantes, conflitos ambientais, conflitos econômicos, e casos extremamente complexos e multipartes que a gente tem que conduzir com toda aquela perspectiva de dificuldades em tomada de decisão. Alguns exemplos de conflitos estruturantes estão aí na tela. O Campo de Marte foi um caso que a PGFN atuou também muito próximo, porque precisava de uma decisão do Ministério da Fazenda nas trocas, nos trade-offs que aconteceram para a transação entre propriedade, a discussão sobre a propriedade do Campo de Marte entre União e município de São Paulo, o contrato de financiamento da dívida do município de São Paulo com a União. Então, a gente conseguiu criar um pacote de incentivo econômico que permitiu, posteriormente, a concessão do aeroporto ao mercado, para a aviação executiva. Mais recentemente, o acordo entre a Eletrobras e a União, um acordo que envolvia aí uma questão de sustentabilidade de uma política pública de energia com conteúdo muito social. A União precisava ter um pouquinho mais de voz dentro da empresa, ela tendo sido privatizada há pouco tempo, e a gente conseguiu sair com soluções também muito interessantes que permitiram uma melhor representatividade do Ministério da Fazenda dentro da empresa de energia elétrica. Conflitos ambientais e indígenas também passam pela SECAF, são alguns exemplos aí. O caso do Zaxaninca, que envolvia desmatamento nos anos 90, conflitos muito longevos que a gente resolveu. O caso do assentamento Jonas Pinheiro também, que resolveu questões entre INCRA e IBAMA, para tentar desburocratizar a questão ambiental e permitir tomada de recurso público para plantio nesses assentamentos do INCRA. Conflitos sociais, aí um caso que foi muito bem trabalhado com a participação também da PGFN e da PGU, que envolveu aí o caso Varig, um conflito que envolvia aí milhares de trabalhadores e de beneficiários de um plano de previdência, valores que envolviam cobrança de FGTS também por parte da PGFN, e foi possível a gente fechar esses dois acordos. O segundo acordo foi fechado pela própria PGFN, mas muito baseado no primeiro acordo que foi fechado com a presença
da PGU também, né, envolveu a massa falida da Varig, resolveu a questão da liquidação, a falência da Varig, né, ou pelo menos endereçou, né, uma possibilidade de pagamento de boa parte das dívidas da Varig. Esse foi o maior caso que a gente trabalhou, também com a participação do Ministério da Fazenda e da Caixa Econômica, né? O Genier está aqui, né, testemunha ocular, né, dessa solução, uma solução multibilionária, né, que equacionou uma política pública de pagamento, né, aos agentes de mercado, aos agentes financeiros do sistema financeiro de habitação, aí, com os contratos de cobertura do FCVS. Esses contratos eles deveriam estar sendo renovados, né, há muito tempo, numa velocidade muito maior, porque essa política pública se encerra em 2026, né, e haviam alguns gargalos na interpretação da legislação aplicável às PSI por parte da Caixa, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas e do próprio Tesouro Nacional, e a gente conseguiu, né, equacionar isso num acordo interpretativo, né, no final das contas, que foi levado à anuência do TCU e permitiu que a política pública fosse totalmente redimensionada e cumprisse o seu papel muito antes do prazo. Pelo menos 80% dessa política pública foi, né, equacionada de forma sustentável com esse acordo. Por fim, a SECAF, como órgão de autocomposição, aí já conseguiu superar, aí já tem 2 anos e meio essa matéria, mas a gente já conseguiu superar os 350 bilhões de conflitos resolvidos, né? Uma prática extremamente exitosa, né? Dentro da AGU. Né? E, curiosamente, quando a gente vem, né, para concluir, quando a gente vem para um evento que fala de ESG, a gente pensa, mas como é que a SECAF, né, se adequa, como é que ela está dentro da agenda, né, ESG. E aí, quando a gente vai verificar, a gente está totalmente, né, inserido nesse contexto de ESG, né, de governança. A gente consegue, com os acordos, promover mais transparência e accountability para a solução de conflitos, né, com redução de litigiosidade, com redução de custos sociais, né, e de externalidades nos acordos, né, por meio de promover, né, do estímulo à cooperação interinstitucional, né, e, com isso, melhorando políticas públicas e a eficiência na gestão pública, né. No contexto social, né, com a promoção da cultura do diálogo entre o Estado e a sociedade, a SECAF está aberta para a solução de conflitos, a mediação de conflitos do particular com a administração, né, isso funciona desde 2019, e agora a comportamento normativo está bem disciplinado, né. E aí, na agenda ambiental, a gente consegue, né, trabalhar, como eu mostrei em algumas situações, né, de apoio a políticas sustentáveis de meio ambiente, dentro do contexto da agenda ESG. Então, para resumir, a SECAF consegue fortalecer pilares da política ESG no setor público, né? Ela consegue trazer soluções sustentáveis, éticas e eficientes, né? Com um diálogo, com redução de assimetria informacional na mesa, né? Estimulando uma cultura na mudança, né? De perspectiva sobre solução de conflitos, né? Uma cultura institucional, né, para a solução de conflitos, com inovação e com responsabilidade, né? E ela acaba contribuindo aí para a ODS 16, né? Com a transformação das instituições e buscando maior pacificação de conflitos de uma maneira muito mais controlada e sem delegar para terceiros, né, as incertezas da tomada de decisão. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado a todos. Fico à disposição. Muito obrigado, Peixoto. De fato, a gente consegue entender lá a robustez do que é a SECAF e quanto ela amadureceu em todo esse período. E aí eu parabenizo a sua gestão, né, porque, com toda certeza, o sucesso está no líder, né, em quem ali faz a gestão do negócio. Então, de fato, publicamente parabenizar por isso. Estava aqui refletindo um pouco também com a procuradora e vendo o quanto isso pode ser conectado com outras ferramentas, o IESGO do TCU, que trouxe agora essa responsabilidade para a cadeia inteira do setor público, desde as prefeituras, a vereança. A gente tem uma parceria aqui muito forte com a Abracan, que envolve todas as câmaras municipais,
e vereadores, enfim, e está todo mundo começando a refletir. Então, veio essa decisão de transformar o IGG no IESGO, até pelo nome, né, já reflete muito essa rigidez que a pauta do ESG, a pauta do desenvolvimento sustentável, traz no âmbito do setor público, e saindo daquele aspecto, é só o privado, foi lá atrás criado na ONU, foi atrás das empresas, enfim. De fato, é uma questão internacional, é público-privado, e o poder público, sim, tem que ser, quem sabe, o líder disso, ele tem que impulsionar a visão disso e instrumentalizar ferramentas que o empresariado compreenda aquilo também, não como uma dor. Às vezes está com a dificuldade de pagar a própria folha de pagamento e fala, vou preocupar com o meio ambiente, vou preocupar com essas questões todas. Nós temos que demonstrar de como os instrumentos fiscais tributários estão aqui para auxiliar o dia a dia do negócio também. E esse é como a gente vai traduzir, como eu espero assim, como traduzirmos para a sociedade, o empresariado e as pessoas, como você colocou no centro ali da SECAF, pessoas. Essa tradução é a responsabilidade que a gente assume também enquanto instituto, enquanto engrenagem que a gente falou aqui até com o vice-ministro Flávio Román.